Para quem não me conhece, eu sou Alexandra Queiroz e eu tenho uma criança maravilhosa chamada Davi Luca. Ele tem 6 anos e ele é autista e está no nível 3 de suporte por enquanto, né? O Davi, ele é meu neto, né? Nós temos a guarda legal dele, então ele mora com a gente desde bem piquitico. E com a chegada do autismo, aí ficou mais sério ainda para a gente permanecer com ele e ajudá-lo no máximo que a gente puder fazer para que ele se desenvolva. A gente está correndo atrás disso, né? Com terapias, com muita coisa precisa ser feita ainda. Mas ele está evoluindo, é sempre aos pouquinhos, mas evolui, tá? Ele chegou aqui, eu vou pegar ele para vocês verem logo, porque ele é muito precioso, precisa ser mostrado, gente. Ó, olha isso aqui, que coisinha mais preciosa. Fala boa noite, meu amor. Hã? Fala boa noite. Eu posso falar. Ó, não, eu posso falar por você? Você vai tirar todo o meu batom, menino. Olha lá, pessoal, ó. Fala, gente, eu sou o Davi. Olha como eu sou príncipe demais. A minha avó me fala que eu sou o pequeno príncipe. E eu pareço mesmo o pequeno príncipe. Olha como eu sou maravilhoso. Gente, o Davi, ele ainda é não verbal, tá? A gente usa alguns meios aqui, algumas opções de comunicação, porque nem só a fala é a comunicação, né? Tem vários outros meios. Enquanto ele não desenvolve a fala, que é a principal meio de comunicação dos nós humanos, né? Mas enquanto ele não desenvolve ainda, a gente vai usando outros mecanismos para que ele não fique sem se comunicar, para que a gente não fique sem entender o que ele precisa, né? Então a gente dá bastante atenção para isso, com as fonos, com as terapeutas, todo mundo usa os aplicativos que a gente usa com ele e a deficiência intelectual dificulta bastante o aprendizado dele, né? Mas tá indo, né, meu amor? Né? É, meu amor, olha lá o pessoal falando oi pra você, príncipe, olha. Ai, meu Deus, o que foi? O que foi? Gente, esses dias ele não tá muito legalzinho assim, não, sabe? Nem foi pra escola. Ontem ele foi pra escola, eu peguei ele, porque a escola me ligou que ele não tava legal. E hoje também ele não tá legal. Pra vocês terem uma ideia, ele dormiu à tarde, gente. O Davi não dorme hora nenhuma. Ele precisa até de um medicamentozinho aqui, levinho, pra poder fazer ele dormir, né? Pra dar aquela relaxada, aquela desligadinha pra ele dormir. E hoje ele simplesmente dormiu à tarde. Incrível, né? Que é bem raro ele dormir aqui em casa. Né, amor? E aí ele não tá muito legal, tá meio agitado. Hoje ele já deu uns chacoalhinhos aí na cabeça um pouquinho a mais do que o normal, mas a gente tá observando, né? Como ele tem alguns probleminhas gastrointestinal, assim, a gente tem que ficar sempre observando ele, porque vira e mexe, vem de novo, né? Aquelas coisas todas, com gases e tal, então ele fica incomodado. E eu acredito que seja por isso que ele não tá tão sorridente, tão fofo como ele costuma ser. Mas o Davi é uma criança incrível, a gente cuida dele com muito carinho, a gente gosta muito dele. E hoje uma colega me perguntou como eu consigo simplesmente descer 11 horas da manhã para brincar de bola com o Davi e que como que isso é possível, né? Uma vez que a gente sempre fala que não tem tempo para fazer nada por causa das crianças autistas. É opção de escolha no meu caso. Por exemplo, eu posso ficar aqui com ele, como ontem que ele voltou da escola. Eu posso ficar só aqui com ele e fazer as coisinhas aqui com ele, ou simplesmente dar o celular para ele, porque é a única coisa que ele brinca sozinho no momento, ou descer com ele. Então, entre ele ficar com o celular e eu correndo pela casa fazendo coisas, toda hora ele me puxando, toda hora ele me puxa pra isso, me puxa pra aquilo, toda hora eu vou no banheiro levar ele, toda hora eu faço tudo, assim, essas coisas. Eu desço e vou brincar com ele para ele desenvolver algumas habilidades que ele ainda precisa desenvolver e com uma certa urgência, né? A musculatura dele, eu comentei aqui ontem. Então, eu prefiro deixar as coisas de casa, que nós somos todas donas de casa, sabemos que tem muita coisa para fazer, né? De roupa, comida, e banheiro e não sei o quê. Então, mas essas coisas elas sempre estarão aqui, sempre estiveram. Antes eu dava bastante prioridade para manter tudo limpo, organizado, aquela coisa toda. Hoje eu faço o que dá. Dou prioridade para limpeza, né? E a organização vai levando. E eu desço assim com ele qualquer hora que ele estiver aqui em casa e eu tiver um tempinho e o sol estiver agradável, e o tempo lá fora for promissor, né?
permissivo que a gente desça, não esteja aquele calor escaldante ou não esteja chovendo, eu desço assim com ele e vou brincar com ele. E eu gosto bastante, me divirto muito e participo ativamente da brincadeira com ele, como se eu fosse uma outra criança brincando com ele, para que ele entenda como que é o social, como que ele deve falar com as pessoas, chegar perto, né? E tá funcionando. E o Davi, ele precisa de bastante interação, de bastante oportunidade de aprendizado. Então, eu não faço muita terapia com o Davi. Tipo, eu não faço não sei quantas horas, assim, também de terapia com ele por dia, né? O Davi faz 2 horas de terapia por dia. E o restante a gente faz de escola, que ele entra às 7 e sai meio-dia e 40, já é bastante tempo de intervenção, né? Não tem alguém lá no pé dele assim, porque a escola que ele tá é para isso mesmo, para que ele se desenvolva fazendo, né, ali no meio mesmo, ninguém fazendo por ele, e o pessoal fica só de olho, só monitorando, com ele tem AVE, né, que é o pessoal que cuida da vida diária, para auxiliá-lo no banheiro, nas coisas assim, mas a EMEI é da prefeitura e ela prega isso, que a criança aprende no brincar, e eu super gosto, porque o Davi, ele brinca muito, aprende bastante coisa, quando eu levo ele em outros lugares, ele reconhece coisas que tem na escola dele, entendeu? Então ele generaliza, porque ele está lá muito tempo, mas ele não está lá sentado obedecendo uma ordem, né? Porque ele não gosta muito disso. E eu prefiro deixar ele mais livre com as crianças. Então ele fica no meio de um monte de criança. Então a chance dele imitar uma criança é muito maior, a chance dele trocar ideia com alguma criança ali, mesmo do jeitinho dele, é muito maior do que ele ficar não sei quantas horas numa sala com uma profissional. Não estou dizendo que terapia é ruim, terapia é maravilhoso, tem que fazer, né? É que a minha opinião, a minha opção foi de colocar o Davi nas vivências mesmo. Ele faz a terapia, eu levo ele para usar o que ele aprendeu na terapia naquele dia. Ah, Lê, a gente fez isso, trabalhou com as cores, com isso, com aquilo. Eu desço com ele, levo uma cestinha de brinquedo com ele, aí eu vou brincando com as cores e tal. Ah, tem um suporte que você sobe lá no parquinho. É, eu não sei como que é o nome daquilo, tá, gente? Mas tem várias madeiras e cada uma de uma cor, e a criança vai subindo até atingir o topo e descer pelo outro lado, por redes. Então eu vou falando, Davi, agora você pisa na madeira azul, agora você pisa na madeira amarela. Eu vou trabalhando com ele as cores e que as profissionais ensinaram ele lá dentro da sala, né? Mas eu trabalho de uma forma diferente com ele. Eu trabalho ao ar livre, né? Eu pego a bicicleta, eu pedalo no ar livre com ele. Ele tem bastante dificuldade, então eu tenho que fazer mais vezes isso. Mas como é uma coisa que me cansa muito ficar agachada com ele, eu confesso que eu tô fazendo pouco o sistema do pedalar. Mas eu corro com ele, a gente sobe dessa escada brincando, a gente faz bastante coisinha assim. Então eu desço sim qualquer hora que eu puder descer com o Davi, eu desço. Eu só não desço se não puder mesmo. Se eu estiver me sentindo mal, ele estiver sentindo mal e o tempo não estiver favorável. De resto, eu desço e à noite, quando ele dorme, eu pego, dou um jeito aqui na casa e fica tudo bem, né? E hoje eu queria falar com vocês, apesar de que eu entrei aqui no assunto já, para comentar mesmo assim sobre isso de desce, se brinca com a criança, se leva para terapia, se faz muito, se faz pouco, para falar da escola. É, o Davi na escola, ele tá bem, porque o Davi, o nível dele de suporte não permite mesmo que a escola onde ele está, no nível de escola que ele está, tipo assim, o que a escola prega lá, permitir que ele, por exemplo, aprenda a ler e escrever. Então, isso já não me deixa frustrada. Nossa, o Davi vai para o primeiro ano, não sabe ler nem escrever. Por quê? Eu não me preocupo com isso. Porque ele tem outras prioridades a aprender do que o ler e o escrever no momento, né? É, ele fica lá, ele brinca, ele corre, ele pula, ele sobe, ele desce. Em tudo aquilo ele vai aprendendo coisas, né? Ah, quantas vezes você já foi em tal lugar? Ah, eu fui 4 vezes. Ah, eu peguei 4 baldinhos de areia. Ah, eu peguei 3 tampas de garrafa. Então aquilo já vai em matemática, já vai um monte de coisa. Não tem necessidade dele ficar sentado lendo e escrevendo. Tem outras mães que dá essa prioridade, fica muito preocupado com a criança não desenvolver essa habilidade do ler e escrever. Mas eu não me preocupo muito com isso. Eu vou focando muito no que ele precisa para o dia a dia dele.
E por que que eu tô falando isso sobre escola? Que a gente já até conversou aqui sobre escola. Porque eu tô com uma mãezinha que ela tá muito preocupada com a criança dela, que a criança dela vai para o terceiro ano e ainda não desenvolveu a leitura, né? A escrita e a leitura, ele tá com bastante dificuldade. E ela estava me contando também que ele tá sofrendo muito na escola com agressão, que as crianças estão batendo nele, né? É, pelo que eu tô entendendo, essa criança dela pode ter, né, alguma dificuldade que está fazendo com que as outras crianças o interprete como inocente demais, né? O Davi, ele tem a deficiência intelectual, né? Então, eu não fico focando no intelecto dele agora, de ler, escrever essas coisas. Eu foco nas coisas do dia a dia dele. Tirar e pôr sapato, comer sozinho, tomar um banho, saber abrir o chuveiro e fechar, saber abrir uma porta quando ele fechar e ficar preso dentro da porta, né? Para poder ele sair. Fazer alguma coisa assim para que ele não morra, né, em algum lugar assim que a gente não esteja. Já tem mães que preferem que a criança desenvolva habilidades de ler e escrever independente do que aconteça. O que que essa mãezinha falou para mim? Que ela não sabe o que fazer para que a escola ajude o filho dela. Eu acredito que a escola já esteja fazendo alguma coisa, porque eles não vão ficar lá com a criança parada, sem a criança evoluir para lugar nenhum, se a mãe está cobrando. Então, aí eles acredito que eles estão dando um jeito, mas a escola, ela não é a dona do mundo, assim, né, da razão toda. Então, ela precisa de documentos, ela precisa de um suporte ali físico, né, documentado, de que aquela criança não tem condição de ficar na sala regular, que ela precisa acessar outros meios para que ela se desenvolva na mesma proporção que as outras crianças. Só lembrando que cada criança tem mesmo sua forma de se desenvolver, né? Uns estão lá olhando para cima, mas na hora de fazer a prova acerta tudo, porque estava prestando atenção, só que ele olhando para um lado, ele presta muito mais atenção do que olhando para a cara do professor, por exemplo, né? Então, essa mãe ela tá preocupada porque a criança tá apanhando na escola dos coleguinhas, né? Colegas deve ser do mesmo tamanho, mas deve ter uma vivência diferente. Tem meninos que brincam muito na rua, então já tem uma desenvoltura melhor de corpo, né? Já corre mais rápido, já sobe nisso, já sobe naquilo. Então, eles sabem sim quando o outro é menorzinho ou quando o outro não tem muita defesa, né? Que eu tô achando que é o caso dessa criança. Essa mãe tá bem preocupada. E assim, como eu não posso fazer nada, né, por ele, na escola principalmente, eu oriento o que ela pode falar com os professores, o que ela pode estar falando com a direção e tal, né? E que ela pode também acessar a Secretaria da Educação para ver se o filho dela, se eles conseguem fazer alguma coisa. O que ela me disse que a escola pede um laudo. Então, assim, a escola ela precisa para colocar, por exemplo, um suporte de fora lá para acessar a prefeitura, para pedir esse suporte, um AVE, um AT, alguém, essa criança ela precisa estar documentada por um médico de que ela precisa desse suporte. Porque todas as crianças estão hoje muito serelepe mesmo, muito arteiras mesmo, elas têm muita informação, né? Muito mais informação do que a gente tinha quando a gente era criança. Porque hoje o mundo está dentro da casa da gente, né? Se é um botão, você acessa o mundo inteiro. Então não tem como essa criança sozinha se controlar, controlar o cérebro para poder analisar aquela informação, para poder devolver de um jeito mais calmo aquilo, para poder trabalhar ali o social para não apanhar ou para não precisar bater, porque ficou com raiva muito rápido do colega que está mais devagar. Né? Porque hoje a gente está muito ligeiro, um clique a criança já viu um monte de coisa. Então, o nosso cérebro está muito apressado, está com muita urgência. Então, essa mãe, ela precisa de um suporte, precisa de um suporte médico para levar até a escola, para que a escola tome as providências cabíveis para ajudar o filho dela além do muro das escolas, além da sala de aula, né? Tem sala de recurso nas escolas, tem professor de reforço nas escolas, tem contraturno nas escolas. A escola tem bastante coisa para ajudar as crianças a se desenvolverem. Só precisa ter uma abordagem melhor família-escola para que todos se entendam e essa criança não saia no prejuízo. E essas mães que as crianças estão agredindo o outro, precisa conversar com eles também que não pode chegar numa escola e agredir a pessoa, porque todo mundo tem direito à sua integridade física.
independente do que ele acha, do que ele deixa de achar sobre aquela criança, que não é para achar nada, é simplesmente conviver é, num ambiente, como que é a palavra, Senhor amado? Coletivo, é isso. Palavra, achei. Vai conviver num ambiente coletivo. Então tem criança que chega na escola, acha que a escola é dela. Porque como é que a gente fala com a criança? Vá para sua escola. A criança chega mesmo achando que a escola é dela. Dependendo de como que é a vivência em casa, com os pais, o que os pais falam, deixa de falar, a criança chega na escola com um comportamento que não é o mais adequado. E o outro coleguinha discorda, eles já vão pra porrada, né? E isso meninas também faz muito, tá, gente? Eu já presenciei vários casos de meninas que se pegam pelos cabelos por nada, assim, sabe? Qualquer coisa mesmo, assim. Então os ânimos estão muito alterados na escola. As escolas cobram bastante coisa das crianças. Chega em casa, os pais cobram coisas das crianças. Por que não fez? Por que você não perguntou ao professor? Mas você tá lá para isso e você não faz mais nada além disso, não sei o quê. A criança fica cheia de coisa. Então, quando chegam nos pares lá, querem, acham que ganham. Não vai bater no pai porque o pai é grandão, a mãe é grandona. Mas chega na escola, tem um menino lá que não vai muito com a cara e é pequenininho, franzidinho. Aí vai lá e já é motivo para tudo, né? Então, assim, vocês, mamães das crianças que estão na escola agora, converse com seus filhos em casa, que não é dessa forma que se comporta com colegas da idade deles, que eles são pequenos e que vocês, pais, é quem vão pagar pelo comportamento deles, né? Porque, assim, no caso de uma agressão mais. Não é para ter nenhum tipo de agressão, mas no caso de uma agressão maior, um colega empurra, outro cai, bate ali com a cabeça, sofre um trauma, sofre alguma coisa ali, ninguém vai prender a criança, né? Vai prender o pai e a mãe, vai fazer alguma coisa com o pai e com a mãe. Então, o pai e a mãe são responsáveis pelos atos daquela criança pequena, né? Pequena 8, 10, 12, enquanto for menor de idade que os pais forem responsáveis, eles precisam conversar com os filhos e que eles não têm a liberdade, eles não têm a autorização para agredir o outro. Mas aí vem, nossa, mas aí se o outro agride? Gente, é o que eu tô falando. Todos os pais têm que conversar com os filhos que não pode agredir o coleguinha. É igual um casamento. Se você casar com alguém pensando em ser feliz, a chance do seu casamento dar certo é pouca. Agora, se você casar com alguém com a intenção de fazer aquela pessoa feliz porque você a ama, a chance é muito maior de dar certo. Então é assim que a gente tem que lidar. Pelo menos do meu ponto de vista, a gente tem que conversar com a nossa criança que ela não é melhor do que aquela criança que está lá na escola, só porque ela é de outra cor, porque ela tem um cabelo assim assado, porque ela usa tal roupa, porque ela mora em tal lugar. Ela é uma pessoa e a outra criança também é uma pessoa. E todo mundo tem sua família, todo mundo tem suas pessoas, todo mundo é importante, né? Então, assim, a gente em casa, a gente ama muito os filhos, a gente mostra muito que eles são importantes e tal, mas a gente às vezes esquece de falar isso, que a outra pessoa também é importante para alguém, precisa ser respeitado, né? Precisa ter seus direitos preservados, né? Então, assim, eu fico muito preocupada com isso, porque cada vez a idade dessas crianças que ficam com agressividade dentro da escola diminui. Daqui a pouco vai estar os bebês na creche, gente, se batendo, né? Como é que ele vai fazer com isso? Com as crianças pequenas, 8 anos, 9 anos, daqui a pouco leva a faca para a escola, leva não sei o quê. E daí, como é que a gente vai lidar com isso, né? Os pais trabalhando, os professores ficam na escola sem poder fazer muita coisa, porque os pais também vão para cima, porque ninguém quer que bata nos seus filhos. Então, como eu estou contando um caso aqui de uma criança que provavelmente ela tenha uma necessidade, eu vou falar um pouco sobre as crianças autistas que apanham na escola. O que que nós mães pensamos sobre nossas crianças autistas que apanham na escola? É, Se a gente pudesse, a gente conversava diretamente com a mãe da criança que bateu. Mas nem sempre a gente tem esse acesso, né? Então a outra mãe, às vezes ela nem sabe, a mãe que o filho bateu nem sabe, mas aqui o filho apanhou com certeza sabe e não gosta, né? Então o que está acontecendo? As mães estão ensinando os filhos a se defenderem na escola, mas estão ensinando a se defender como? Ah, chegou, encheu muito o saco, já dá um soco, já cala a boca logo. E qualquer coisa manda falar comigo. Não pode, gente, fazer isso. As crianças vão começar a se matar dentro das escolas.
Já não basta os mané que entram nas escolas e matam as crianças. Aí daqui a pouco elas começam a se matar entre si. Como é que a gente vai fazer com isso? Né? Imagine a dor que você vai sentir se quando seu filho chega em casa que apanhou. Ah, mas o meu filho é o maior, quem bater nele vai se ferrar. Mas não pode ser assim. A gente precisa ensinar nossos filhos que eles não precisam agir dessa forma, né? Com violência com o outro. Que ele precisa ter argumento, que quem age com violência é gente que não tem argumento, é gente que não pensa direito, né? Que se acha o dono do mundo. Mas são pequenos, mas estão se batendo na escola. Passa, do nada, dá um soco na cara do colega. E a professora vai lá e, ai, mas não é da sua conta, você não é minha mãe, né? Tá muito difícil, né? Muito difícil. Então, as mães dos filhos que apanham ficam sem saber o que fazer, porque elas não conseguem ensinar uma criança autista a bater no seu agressor. A criança que é autista, ela não tem a agressividade como algo natural dela, ela é mais tranquila, né? Você fala, ah, não, mas tem um menino ali autista que é agressivo, isso e aquilo. Mas ele, dependendo do tamanho dele, ele tem outros transtornos que estão ali junto e que os pais ainda provavelmente não descobriram, por isso ele está com aquele comportamento, né? Precisa talvez de uma medicação, alguma coisa assim, precisa de um médico para avaliar. E os maiores, que de vez em quando também causam, é porque eles já estão com bastante repertório de injustiças com eles. Então, de vez em quando aparece um caso aí que o autista revidou, ou que o autista fez isso, mas é muito raro. Então, o que é que as pessoas pensam? Ah, eu sou o maiorzão, aquele cara é autista, aquele moleque é autista, não vai me fazer nada. Ele fica só lá na dele, todo quieto, não sei o quê, e aquilo incomoda bastante os meninos que são mais pra frente, né? E esses meninos que são mais pra frente, os pais têm que ver que eles são mais pra frente, tem que ficar de olho neles, tá bom? Porque eles não podem chegar nas escolas agredindo os colegas, agredindo os professores, né? Como é que vai ser? Esse seu filho vai ser o quê? Não tem nem como saber como que ele vai ser se ele com 8 anos já passa a dar um soco na cara do coleguinha, né? E fica por isso mesmo. Geralmente vai logo, ah, ele me provocou, ele tá fazendo cara feia, ele tá assim, ele tá assado. A criança autista, ela não fica provocando as pessoas. Acho que eu já falei aqui várias vezes que tem mãe que acha que a criança não tá fazendo o que ela tá pedindo, ou tá agindo daquela forma para provocar a família, mas não é verdade. O Davi, ele fica aqui na casa, eu não vejo ele me provocar com nada. Mas de vez em quando eu olho e falo, Davi Luca, você é muito levado, Davi Luca, porque ele fica repetindo a mesma coisa, mesmo eu falando para ele que não é para fazer daquela forma. Ensino para ele a forma certa de ele fazer alguma coisa e ele vai lá e faz de novo da forma dele, porque é aquela forma que ele entende como certo. Então eu tenho que trabalhar bastante para mostrar para ele que existe outra forma dele fazer aquilo e que vai dar no mesmo resultado ou até melhor. Mas a rigidez cognitiva dele não deixa. Então, as mães que têm a criança que não tem o autismo, que não tem essa rigidez cognitiva, precisa conversar com essas crianças, porque elas são, não fácil, mas elas conseguem absorver melhor a informação, né? E, gente, precisa fazer isso, né? A gente não pode pegar a criança, jogar lá na escola e falar, ai, meu filho fica lá na escola jogado, todo mundo bate. Ai, meu filho vai pra escola, mas ninguém bate nele porque ele chega lá e já arregaça todo mundo. Não dá pra ficar desse jeito. A gente que é mãe, a gente tem que sentir a dor do outro, tá? Por quê? Porque ninguém garante que o seu filho um dia não vai pegar um grandão também que vai fazer o mesmo com ele. Porque sempre tem alguém maior. E aí o que que acontece? Quando é uma pessoa maiorzona, a mãe vai falar o quê? Não, mas olha o tamanho dele. Ah, meu filho é grandão, mas tem só 8 anos. E ele, nossa, ele já tem 12. Como que a criança de 12 bate numa de 8, né? Revida o tapa de uma de 8. Que injusto, que não sei o quê, mas aquela de 8 vai lá e arregaça o de 8 também, mas é menorzinho, não sabe se defender, tem alguma necessidade especial, né? E aí precisa conversar com essas crianças, os valentões da escola, gente. Eu não sei se é o caso do seu filho, mas se for, você já conversou com ele, tá? Porque é assim que eles são chamados, os valentões da escola, o dono do mundo, que eles não são, não, tá? São só crianças também que estão agindo de uma maneira inadmissível com as outras crianças, tá? E que não é legal e que afeta muita gente, não afeta só aquela criança ali, que é claro que é a mais prejudicada. Foi ela que levou o tapa, ela que levou os empurrões, ela que levou os xingamentos, mas a família toda sofre com aquilo. E essa família, ela é formada de um monte de gente, né? De gente grande, de gente pequena, de gente legalzinho, de gente não tão legalzinho assim, né? Que qualquer hora pode também fazer alguma coisa com essa mesma criança na rua, no mercado, em algum lugar que vê. Então, lembra aquilo? Eu vou te pegar na saída.
A pessoa tem que ter cuidado com os filhos, não é ensinando, não é deixando para lá uma agressão que o filho fez no outro que vai estar protegendo ele. Muito pelo contrário, vai estar deixando ele bem livre, né? Assim, para agressores chegar nele também, né? Porque bate em um vai e conta para aquela família toda. Aí ele vai lá, xinga o outro, outro vai e conta para aquela família toda. Daqui a pouco, o seu filho que bate vai apanhar de várias pessoas. E isso não é legal, não é legal para criança, não vai ser legal para você. Seu filho vai chegar em casa, né, com a cara amassada, com o cabelo puxado, com hematoma. Olha que coisa chata, né? Então, eu fiz aqui meio que outro desabafo sobre isso, mas a violência na escola não começou agora, tá? Não tô falando que é culpa das crianças autistas que ficam fazendo suas estereotipias, suas ecolalias e que provoca as outras pessoas, as outras crianças que não fazem isso se sentem incomodados com isso, né? Aí vem aquilo de que a gente tem que pegar nossa criança autista e colocar numa escola especial. Gente, o Davi, ele não vai para uma escola especial, porque essa escola que ele tá é maravilhosa para ele. Ele está aprendendo muito, ele está se desenvolvendo, ele não tem a necessidade, pelo menos por enquanto, de estar acessando uma escola que só tenha crianças com deficiência da dele para mais. Ele não tem como desenvolver lá, né? Então, vai chegar lá, o professor vai dar uma atenção maior e tal. Não, a atenção maior, a gente vai colocar um AT na escola, nessa escola regular, para que ele fique a infância dele, primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, todos que ele puder fazer para ele fazer na escola regular. E aí o que é que precisa? Precisa que as mães das outras crianças típicas conversem com elas de que vai ser assim mesmo, tá? A gente não vai tirar nossas crianças da escola e esconder elas, porque os filhos de vocês não sabem lidar com a diferença. Eles precisam aprender, porque eles são crianças também e aprendem, e aí vai muito de quem está passando a informação para eles, do jeito que passa e como que é conversado depois que chega uma queixa, né? Que a escola deve notificar. Não, amor. A escola deve notificar os pais o que que a criança está, como que a criança está solucionando as suas problemáticas na escola. Como que ela está conseguindo lidar com as frustrações dela. Ah, não, mas o menininho ali, ele fica muito gritando, toda hora ele grita, isso me irrita. Como é que ele lida com isso? Com os gritos do colega autista, né? Ele não consegue lidar com isso por quê? Ele tem algum problema de audição, ele tem o processamento auditivo dele tem alguma questão, porque se tiver, precisa também ser analisado, porque ele vai ter que entender, vai ter que conviver com as crianças com autismo, com Down, com paralisia, com todas as questões que tiverem de deficiência, o pessoal vai ter que aprender a lidar porque nós estamos aqui, né? As nossas crianças também estão aqui, também têm direito de acessar qualquer lugar que as de vocês típicas acessam, tá bom? E só lembrando também, gente, que deficiência pode chegar para gente, para nossos filhos a qualquer momento, e a gente passar do nada a fazer parte do quadro das mães atípicas, ok? Então, o assunto de hoje foi esse. Converse com seus pequenos em casa. Tá bom? Ensine eles a aguentarem, a trabalharem suas frustrações com o outro de uma forma menos agressiva, para que as famílias não fiquem querendo se matar, um querendo pegar o outro pelo cabelo na escola. Gente vai na reunião e fala, ai, aquele menino demoniado que bateu no meu. Não é legal, sabe? Não é legal. Todas as crianças merecem ser bem tratadas, tanto por crianças quanto por adultos. Tá bom, galera? Boa noite e um beijo. Espero que tenham gostado de hoje. Qualquer coisa a gente conversa amanhã. Tchau, tchau.